Olá! O tema desse vídeo é o papel do adulto no livre brincar. Então, no vídeo anterior, eu conversei com vocês sobre a diferença entre atividade e livre brincar. E eu disse que no brincar livre, quem escolhe o que fazer, como fazer, com quem brincar, é a criança. Então, a criança pode optar por brincar sozinha ou com algum amigo, o material que ela quer utilizar, como ela quer criar, o que ela quer inventar, se é uma brincadeira de faz de conta, se é uma brincadeira corporal, enfim, né? Quem vai fazer todas as decisões é a criança. E daí pode ficar essa dúvida. Bom, mas se a criança decide tudo, define tudo, qual é o papel do adulto, né? O adulto pode sim estar presente ou não. Então, especialmente para os mais velhos, né? Brincar livre e sozinho é uma habilidade que se conquista, né? Então, os bebezinhos, por exemplo, precisam, ainda que brinquem livremente, precisam de uma presença próxima do adulto. Mas, de qualquer maneira, o adulto estando presente ou não, tem coisas que esse adulto pode refletir, pensar, né? Até para promover um brincar de mais qualidade, né? Então, vou elencar algumas questões que esse adulto pode estar atento para ajudar a promover um brincar de mais qualidade, né? Então, a primeira coisa é garantir um tempo suficiente e um espaço seguro, né? Então, assim, o adulto precisa propor? Não. O adulto precisa criar? Não. Inventar? Não. O adulto precisa brincar junto? Também não. Né? Mas o que o adulto precisa fazer? Garantir um tempo suficiente e um espaço seguro. Né? O que isso quer dizer? Se a agenda da criança estiver lotada de tarefas, né, ou de atividades, essa criança provavelmente não vai ter tempo para criar, tempo para inventar, né? E assim acontece também com um espaço seguro, né? Se brincar, o adulto vai ter que ficar o tempo todo mediando, ou falando cuidado, ou preocupado, ou deixando a criança em risco, se alguns riscos não forem evitados, né? Então, claro que o espaço da casa é diferente de um espaço escolar, né? Que foi preparado para o brincar da criança. Mas, de qualquer maneira, é super importante que o adulto esteja atento a isso, né? Tem produto de limpeza, tem alguma quina muito perigosa para a criança brincar sozinha, ou, claro que a gente não vai minimizar todos os riscos, mas tem algumas questões que são importantes de serem pensadas, especialmente em relação à faixa etária, né? A gente não vai deixar, por exemplo, uma criança pequena brincar sozinha perto de um produto de limpeza, né? Outra coisa é pensar sobre a disponibilidade de materiais e brinquedos. Então, muita gente acha que ter muitos brinquedos significa brincar muito, né? Não é verdade isso. Então, é importante a gente evitar tanto o excesso de coisas, né? Para que a criança possa criar. Então, se está tudo pronto, se está tudo na mão, essa criança provavelmente não vai criar tanto, né? Então, disponibilizar materiais que atraem naturalmente a atenção da criança, né? Não necessariamente brinquedos prontos. Então, se a criança tem apenas brinquedos de plástico, por exemplo, né? E brinquedos prontos, né? Ou seja, bonecas que falam sozinhos, carros que andam sozinhos, para que ela vai ter que criar, né? Então, tem uma história que eu gosto muito de contar, que eu escutei da psicanalista Julieta Jerusalins, que é a seguinte: ela foi numa loja de brinquedos e viu lá uma mãe com uma filha, e a criança de uns 3 anos escolheu um brinquedo, entregou para a mãe e falou: quero esse. E a mãe olhou, era um cavalinho, virou para a vendedora e falou: moça, o que esse faz?
A vendedora pegou, olhou e falou, bom, a criança pode brincar de correr, de pentear a crina do cavalo, pode colocar o boneco em cima. Devolveu para a mãe olhou e falou, filha, escolhe outro porque este não faz nada, né? Então, o que essa mãe tinha em mente, né? Essa mãe considerava que quem tinha que fazer era o brinquedo e não a criança. E daí, quanto mais ativo o brinquedo for ou fizer, mais passiva a criança vai ser, né? Então, esse é um critério importante, né, para a gente pensar na hora de escolher materiais e brinquedos. A criança pode criar, né, o brinquedo brinca sozinho. E se a gente entende que a criança descobre e aprende através do corpo, né, e que os aspectos sensoriais são muito importantes para a criança, a gente pode pensar numa diversidade de formas, de texturas, de pesos. Então, por exemplo, se todos os brinquedos da criança forem só de plástico, essa criança não vai ter uma diversidade de texturas, né, para explorar, né, ou de pesos para explorar. Então, é importante a gente pensar numa diversidade, em oferecer materiais de madeira, materiais de metal, de plástico, né? Diferentes tipos de propriedades de materiais. E não necessariamente brinquedos. Então, quem convive com crianças sabem que elas se interessam por materiais que a gente nunca imaginou, né? Então, o que são materiais não estruturados, né? São materiais que não são, a princípio, brinquedos, mas que podem se tornar. E não significa, quando a gente fala assim, então materiais não estruturados, muitos adultos falam, já sei, é sucata, né? Dá para fazer boneco de plástico, boneco de caixa. É verdade, dá para a gente criar materiais com sucata. Mas as brincadeiras com materiais não estruturados podem ser montadas e desmontadas e criadas e recriadas. Então, exemplos de materiais, caixas, panos, canos, elementos da natureza, objetos que podem ser empilhados, né? Então, caixas que a criança pode fazer uma casa e logo depois ela desmonta para fazer um escorregador. Então, materiais que a criança pode ter tempo para criar e inventar. Então, são materiais que estimulam a inventividade das crianças. Então, a gente está vendo aqui, né, que o adulto, para poder participar desse livre brincar, ele não precisa agir ativamente, mas ele pode agir indiretamente. Então, aqui tem alguns exemplos de materiais não estruturados, né? Então, canos de papelão, que as crianças estão brincando de telescópio, tampinhas, caixas, né? Essas crianças estão montando coisas com embalagem de ovos, né? Então, tudo é possível, tudo pode ser inventado. E outros elementos aqui que o adulto pode refletir sobre o seu papel na hora do brincar das crianças, né? Então, dá oportunidade para que a criança explore e crie suas próprias brincadeiras. Muitas vezes os adultos às vezes querem perguntar, querem entrar na brincadeira da criança, e tudo bem, não é que isso não possa acontecer, mas é importante o adulto pensar se ele está atropelando ou invadindo o espaço da criança. E como a gente sabe disso, né? Se a gente está sendo muito invasivo. Se o adulto sair da brincadeira e a brincadeira morrer, significa que esse adulto estava ativo demais. Então, é importante o adulto observar, será que eu preciso brincar mesmo junto? Será que eu posso, será que eu preciso fazer esse comentário? Né? Ou será melhor eu observar? Então, é importante que o adulto, às vezes, não atropele a brincadeira, ou seja invasivo. E planejar momentos em que possa realmente estar presente para a criança, né? Então, não precisa ser o tempo todo, a gente sabe quanto é difícil estar 100% presente, né? O tempo todo, mas é importante que tenham momentos de qualidade de presença garantida e de observação atenta.
Então, eu trouxe aqui algumas perguntas, algumas questões que o adulto pode se fazer, né? Então, como e com o que a criança está brincando? Como que ela explora os materiais e os espaços? Ela se desloca? Ela fica parada? Como a criança interage? O que ela fala? Ela fala sozinha? Ela fala com um amigo? Né? O que ela fala? O que a criança está sentindo? Né? Então, são algumas perguntas, mas a gente pode pensar em outras perguntas, porque daí a gente vai sofisticando o olhar do adulto para o brincar da criança. Né? Às vezes o adulto acha que para ele ser útil, ele tem que participar ativamente. Não. Muitas vezes uma observação atenta pode ser muito mais interessante do que o adulto entrar na brincadeira, né? Mediação de conflitos, né? Então, colocar limites buscando não ser o juiz, então poder, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre essa questão da mediação de conflitos, mas a gente pode colocar limites e oferecer oportunidade para que as crianças também aos poucos tenham autonomia de resolução dos seus próprios conflitos, mas é importante a paciência, a repetição. Então, as crianças não tem nada de errado com que as crianças pequenas às vezes se batam, se empurram, aconteça mordidas, e é porque a gente vai repetindo e colocando os limites com respeito, mas né, com gentileza, firmeza, que as crianças vão aprender a resolverem, né, seus conflitos entre elas, né? Então não tem nada de errado. Aliás, ao contrário, conflitos são oportunidades de aprendizagem e de convivência, né? Aprendizagem no convívio. E na brincadeira de faz de conta, o que é possível também é o adulto dar sentido para o faz de conta da criança, que a criança está entrando nesse jogo simbólico, né? Então, a criança fez um suco e ofereceu para o adulto não vai falar, ah, que é isso, né? Ou dar risada, não, ele vai falar, ai, que gostoso o seu suco. Então, entrar no faz de conta da criança. Então, esse pode ser um bom jeito, ao invés de o adulto ficar inventando faz de conta, entrar no faz de conta da criança. E, por último, ensinar a criança a guardar e ser responsável pelos materiais e pelo espaço que ela utiliza. Então, a criança não vai acordar um dia e vai aprender a guardar os materiais, né, ou a organizar. Mas isso é uma repetição, né, e para isso a gente precisa ter locais que a criança tem que saber onde guardam, onde se guarda cada material e também esses locais precisam ser acessíveis para que ela tenha essa autonomia. E quem faz isso é o adulto. Quem vai mostrar para a criança o que precisa ser guardado e aonde é o adulto, né? A princípio. Depois a criança vai ter mais autonomia. Então, é isso. São alguns pontos que eu elenquei para os pais e cuidadores poderem pensar sobre o seu papel no brincar livre das crianças.